Olá a todos, eu sou o Chafir Ribe Filho, sejam bem-vindos ao Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. E a minha convidada de hoje é Rosana Miucchi, ela que é formada em designer gráfico e também com pós-graduação em marketing empresarial. Rosana, seja bem-vinda ao Chá de Gestão. Ai, obrigada, Chafi. Fiquei honrada com o seu convite, de verdade. Que prestígio. E também nos honra ter você aqui com a gente falando sobre esse papo legal. Nós nos conhecemos, eu posso dizer, há pouco tempo, mas já trabalhamos juntos também nesse tempo, né? Então a gente acaba tendo essa afinidade profissional, falando a mesma linguagem, inclusive. E eu te convidei aqui justamente porque é um assunto que agrada bastante, me agrada bastante também, e eu acho que é de interesse de muita gente, principalmente de empresários, empreendedores, falar sobre marketing, falar sobre marcas, mas é isso que a gente vai tirar todas as dúvidas agora com o seu conhecimento e com a sua experiência. Me fala uma coisa, Rô, como eu falei, né, a gente já se conhece há algum tempo, nós já trabalhamos juntos, né, você já fez, inclusive, um trabalho, ainda faz, né, para a agência de gestão, mas Uhum. como que veio, tá, só para a gente voltar um pouquinho ali no tempo, como que veio essa questão do marketing, como que veio essa questão da sua formação, desse interesse, sempre foi isso, não caiu no colo? Conta só Hum. essa primeira fase ali. Então, a minha formação é em design gráfico, né? E depois do design, na verdade, durante a faculdade, eu sempre tive muito interesse em marketing. A gente tinha uma matéria ali sucinta, e eu vi que o professor ele abordava assim um parágrafo ou outro de um livro imenso, e aquilo me encantou. Eu pensei, gente, quanta coisa que eu tenho para aprender nessa área. Então, eu resolvi fazer a pós em marketing empresarial. E na época, então, eu trabalhava como web designer em uma grande empresa nacional. Então, eu vi uma oportunidade para trabalhar como analista de produto, porque só precisava de Photoshop, era uma ferramenta que eu dominava, né? Então, eu resolvi migrar e nisso eu tive contato com o mercado, como que ele funciona, saí ali da minha bolha, né? E depois eu tive a oportunidade de trabalhar no marketing mesmo, dessa grande empresa. E no final desse período, eu pude trabalhar também com uma multinacional japonesa, sendo contato ali, né, entre a sede aqui no Brasil e o headquarter lá no Japão. E, cara, tudo isso me encantou demais. Quando eu saí de lá, eu resolvi que já tinha dado ali o meu tempo, eu me perdi um pouco. Então, eu voltei a trabalhar como designer e depois eu fui vendo que eu colocava ali uma intenção, tudo. Eu pensava de forma estratégica ali na hora de apresentar cada arte que eu fazia. Então, daí que quando essa agência veio a fechar, eu resolvi abrir o meu próprio negócio, que é a Mickey Brands, que agora eu tenho junto com a Aline Souza, que você conhece também. E ali eu consegui colocar plenitude em tudo que eu acredito, em tudo que eu gosto. Então, assim, eu tenho essa parte mais do posicionamento de marca que realmente me encanta. E um livro que me fez despertar essa paixão, que quando eu estava pensando assim, qual que é a minha vocação? E foi numa viagem, e eu levei o livro do Marketing 3.0 para terminar de ler, porque eu nunca tinha terminado. Esse livro me dava tanta palpitação, Chafi, que eu não conseguia terminar de ler, porque eu ficava assim, muito pensando em mil coisas. Então eu pensei, bom, eu vou estar no avião, vou ter que ficar ali, então eu vou terminar de ler esse livro. E quando eu voltei da viagem, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com posicionamento de marca. Então, foi quando coincidiu com o fechamento ali da agência e eu resolvi me dedicar a isso. E a Aline veio, então, para trazer o conhecimento dela, do estratégico de negócios, do E digital. daí, Então, ficou muito e daí bacana. foi 100% já com a sua empresa, né, com a Mickey Brand. Quanto tempo que a Mickey existe já? Olha, desde 2019, 2019, Uhum. 2020, final de 2019, 2020, que foi que eu peguei firme mesmo, né? Então, aí foi evoluindo, né? O escopo foi mudando. Então, eu comecei com desenvolvimento de logotipo.
com o diferencial de ter a estratégia de marca. Daí eu Era pensei, essa, opa! era essa a Eu minha acho que eu próxima tô... pergunta, essa questão da estratégia de marca, porque como fala, o foco, na verdade, né, desse nosso bate-papo aqui, não é apenas a parte do marketing, mas ele vai um pouquinho além também, que é justamente a parte da estratégia. Como que funciona? Isso daí, é minha visão, tá? Me corrija, por favor. Eu acho que envolve muito mais a parte subjetiva, envolve muito mais a sensibilidade, o olhar da pessoa que está ali trabalhando para isso, do que simplesmente o conhecimento técnico, né? Você pode ter Uhum. certeza, pelo menos essa é uma impressão que eu tenho, muita gente vai ter a mesma capacidade que você tem no Photoshop, por exemplo, tá? Mais ou menos, não interessa, é uma ferramenta que é utilizada. Porém, a visão por trás disso, essa estratégia por trás disso é que manda o seu negócio atual, não é simplesmente fazer uma logomarca como você fazia antes, existe toda essa estratégia. Então, eu sei que é uma pergunta um pouquinho ampla, tá? Mas essa Uhum. estratégia, ela passa a ser, além do diferencial, ela passa a ser o desafio da sua atividade hoje e Uhum. da Mickey Exato. também, da Mickey Brand, inclusive? Sim, até, chefe, me perdoe se eu fugir um pouco, daí você me puxa de novo, tá? Fique à vontade. É, então, eu queria até falar, né, para ti, o que eu estava conversando antes, sobre o que é a marca. Então, a marca, ela é um conceito. Então, quando você fala que é um pouco subjetivo, né, a parte dessa definição estratégica, então começa por aí. A marca é um conceito. O que é um conceito? O conceito é um conjunto de ideias que você tem a respeito de algo. Por exemplo, se eu te falar, Chafi, eu tenho uma cadeira aqui em casa. O que você pensa? Uma cadeira. Ela tem provavelmente ela tem 4 pés. Ela tem um encosto, ela tem um assento. Ela pode ser de madeira, ela pode ser de plástico, pode ser de metal. Será que é uma banqueta ou ela está falando de uma cadeira? Então, assim, tem várias coisas que te surgem na sua mente acerca desse conceito que é a cadeira, mas sabemos que é um objeto que geralmente está, enfim, dentro de um ambiente para você sentar, né? Então, o que acontece, né? Então, a gente tem todas as palavras a gente tem um conceito formado sobre ela. E a marca é um conceito, então ela é a mesma coisa como se fosse uma cadeira, só que você vai colocar ali nela as suas impressões, então, as suas associações a respeito dela. Então, por isso que acaba sendo mesmo um pouco subjetivo, né? E até tem uma visão interessante da Kellogg, que é uma universidade, uma das maiores, né, referência de marketing, né, uma universidade americana, e eles falam que, né, o brand, né, ele é sustentado em 3 partes, né, no caso, eles chamam de triangulando, né, o significado da marca, né, que ele coloca a imagem da marca, a essência da marca e o cenário competitivo como composição isso. E o que quer dizer tudo isso, né? A imagem da marca é o que a gente passa, o que a gente trabalha aqui no marketing, então, para passar para as pessoas, né? Olha, esse daqui ó, é a nossa marca. Só que o que acontece? Na hora que ela é recebida, então, no caso, tem o público, os clientes que vão consumir a marca, que elas vão visualizar a marca, elas vão interpretar de uma maneira, né? Então, ela tem porque ali na cabeça dela tem um histórico, tem as suas experiências, e elas vão trazer certas associações a essa marca. Então, você já vê que, assim, eu emiti uma mensagem, e às vezes não foi exatamente essa mensagem que foi recebida, cada um vai interpretar de uma maneira. E daí, no cenário competitivo, o que é? Pensa que a sua marca está inserida dentre zilhares de marcas que têm a ver ou não com a sua área. Então, toda essa teia de conceitos, elas se cruzam, né? E esse é o cenário competitivo, né? Então, achei interessante porque eu acho que casa bem com o que você disse, né? É uma estratégia realmente subjetiva, porque você precisa trazer um conceito para ela que nem sempre vai ser
transmitido da maneira mais correta. Então, por isso que a gente faz, né, esse alinhamento dos touch points, né, que a gente fala, porque tudo vai transmitir uma ideia, a forma que você atende o seu cliente está transmitindo uma sensação, uma ideia, está criando ali, né, um novo raminho ali, né, da associação que a pessoa está fazendo em relação à sua marca, a forma que você atendeu, o tom de voz, a imagem, o logotipo, a linguagem visual ali, pensa que a pessoa está zapeando ali no celular, no Insta, passando o feed, e ela vai passar em 1/1000 de segundo o seu post. O que você passou nesse 1/1000 de segundo? Então, não tem um mais um, é bem complicadinho mesmo. Agora, você falou um negócio interessante que em relação que, de repente, a comunicação, você passa, porém, quem está recebendo, né, o seu cliente, ele não interpreta daquela mesma maneira que você imaginou. É uma questão até de comunicação assertiva, que dentro até da agência de gestão, a gente tenta trabalhar bastante isso, o máximo possível, porque é algo fundamental, né? Entender o nosso cliente, saber o que ele quer, entender quais são as necessidades do cliente e do nosso cliente. Então, no nosso caso, assim como no seu caso, é a mesma coisa. Então, eu imagino, também me corrija, por favor, se eu estiver falando qualquer besteira, você vai conversar com o cliente, o dono de uma empresa, você vai entender o que ele quer. Porém, não adianta só entender essa parte, porque, de repente, aquilo que o dono quer não é aquilo que o cliente dele quer. Aquilo que o dono está pensando que o produto dele é uma maravilha, de repente não é tão assim, ele não tem tanta demanda. Ou seja, então, é por isso que eu disse lá atrás também, que esse é o grande desafio, que a gente conseguir encaixar todas as peças da melhor maneira possível. E aí entra o desafio também, talvez tanto no nosso trabalho quanto no seu, tá? No seu e da Aline, evidentemente. Que é justamente tentar interpretar da melhor maneira possível o que o cliente está pedindo, o que o seu cliente está pedindo, traduzir da melhor maneira possível essa solicitação, porém, fazer os devidos filtros para entregar para o cliente dele, não é isso? Então, existe, além desse tripé que você disse ali, existe essa outra triangulação que deve ser feita, né? Então, assim, novamente, essa questão da comunicação, ela vai muito além de simplesmente desenhar um logotipo, não que isso não seja importante, né? Eu acredito que esse é um dos maiores desafios que vocês tenham. Não, perfeito, Chafi. E é engraçado porque geralmente o cliente chega para a gente com uma dor que nem sempre corresponde com o que ele precisa, às vezes até, né? Então a gente vê que, né, no caso dos nossos clientes, eles acabaram passando aí por agências que acabaram não pensando muito na estratégia, no posicionamento de marca, e por isso que a comunicação acabou ficando meio vazia e, enfim, né, dá uma dor, né, porque você investe ali e não conseguir ser efetivo é complicado, né? Então, por isso que a gente faz análise de mercado antes de tudo, sabe, Chafi? Então, a gente até é engraçado que você falou assim, às vezes a empresa, ela fala uma coisa, mas nem sempre é. E a gente sempre faz essa pesquisa junto com o cliente e o público-alvo para entender quais são as percepções deles sobre a marca, sabe? Para ter as duas visões, né? Para você conseguir ter as duas visões, que é fundamental para desenvolver qualquer trabalho. Exatamente. Isso é interessante. Agora, Rô, me fala uma coisa, você acompanhou, né, nessa sua experiência, tanto antes da MIC e agora com a MIC, você acompanhou também a transição do aumento muito grande em relação às empresas virtuais, tá? Muitas empresas até de 2, 3 anos para cá, que só tinham lojas físicas, passaram ou por uma necessidade, por conta desses 2 últimos anos, que foi um pouco malucos, por conta de uma necessidade, ou mesmo que já vinham vislumbrando algo nesse sentido, mas essa transição, ou esse aumento de lojas puramente físicas para lojas virtuais, naturalmente exige uma mudança, ou não necessariamente essa mudança, ela vai... Deixa eu ver se eu consigo formular uma pergunta da melhor maneira possível, tá? Se você tem uma loja física e passa a vender, passa a criar uma loja virtual, naturalmente você vai estar atingindo um novo público.
Com esse novo público, você necessariamente tem que se comunicar de uma maneira diferente. É ali que eu queria chegar. Essa diferença de comunicação entre uma loja física e uma loja virtual, até onde que ela impacta para que você consiga juntar essas duas coisas? Porque uma coisa é você fazer uma, outra coisa é você fazer outra, uma terceira coisa é conseguir juntar. Não sei se eu me estendi muito e se eu consegui ser claro na pergunta. Tá, eu acho que eu entendi, então qualquer coisa você me pergunta. O que acontece, Chafi? A mudança estratégica, ela é baseada, principalmente, se você mudar o seu público, é uma questão que realmente, né, você tem que revisar o posicionamento da sua marca. Então, se você tem uma grande mudança no ambiente, no mercado onde você está inserido, no seu público, ou alguma mudança interna. Então, são coisas que acabam demandando uma revisão estratégica, sabe? Então, tem até o modelo sustentável de Kotler, que ele fala justamente sobre isso, né? Agora, o que acontece? Se você mudar somente o canal, então não tem problema, é somente o canal que estamos mudando, mas o público continua o mesmo, né? Agora, lógico que a pandemia acabou engatilhando uma série de mudanças no comportamento do consumidor, né? Então, você precisa estar atento para essas mudanças do seu público-alvo, para que você consiga entender de que forma que a sua marca está no contexto da vida dessa pessoa. Então, talvez o contexto tenha mudado. Daí, sim, daí você precisa revisar tudo isso, porque a revisão estratégica, a gente fala assim que a revisão estratégica, ela vai para uma revisão tática e acaba, né, caindo na revisão operacional. Então, pode ser que você tenha que ali na ponta, você tenha que alterar ali a forma que você faz o atendimento, o pós-vendas, às vezes, enfim, né? Eu não sei se Não, era perfeito, isso. era exatamente isso, né? Que a pergunta acabou sendo um pouquinho extensa, mas era exatamente isso, essa diferença, e entender essa diferença entre um público e outro público, às vezes até para o mesmo produto, porém você vai estar usando canais diferentes para atingir públicos diferentes para oferecer o mesmo produto. Então, esse é o link, né, que deve ser feito. Agora, Rô, outra coisa, ainda falando em relação a essas diferenças, onde que você percebe que existe, ou se é que existe, algum tipo de resistência, tá? Com relação a qualquer alteração de marca, ou de logomarca, ou de postura, e etc., tá? Por que que eu digo isso? Muitas vezes, até com a gente mesmo, eu já me peguei fazendo isso algumas vezes, quando tem alguma mudança, a gente precisa primeiro se acostumar. Então, mudou a logomarca de uma loja, mudou a logomarca de uma empresa, mudou a logomarca de o que quer que seja. O primeiro impacto, muitas vezes, ele não é legal. As pessoas, nossa, o anterior era mais bonito, o anterior era mais assim, mais assado. Porém, passado algum tempo, a mesma pessoa vai olhar a mesma marca, o mesmo logotipo e vai ver, não, realmente esse novo é mais bonito do que o anterior. Então, essa resistência natural, você percebe que existe mais ou menos em alguns determinados setores, algum segmento específico, ou não, isso é meio que generalizado? Então, Chafi, sabe que um cuidado que a gente tem na hora de revisar o logotipo é que a gente tenta entender o quão apegado esse público é com o logotipo. Então, se vocês estão, no caso, né, por exemplo, da agência de gestão, né, já tinha um público fiel que vinha crescendo, né? Então, a marca estava sendo cada vez mais conhecida. Eu não sou a favor de fazer uma mudança completa, a não ser que haja uma mudança significativa de posicionamento. Então, por exemplo, tenha um cliente nosso que ele vai mudar simplesmente o core do negócio dele, né? No caso dela, né? Vai mudar completamente. E com essa mudança daí a gente falou, olha, então a gente sugere que você mude totalmente o logotipo. Será que a gente muda o nome? Então a gente está nessa fase, porque o escopo, o principal, né? O principal serviço mudou. Então, a gente precisa comunicar isso de forma clara. Né, na minha opinião, eu acredito que essa é a melhor maneira. Então, por exemplo, tem até um cliente nosso, né, que
também ele vinha, né, ele mudou já o logotipo uma vez, e a gente, como a gente estava fazendo toda a revisão de posicionamento de marca, e é um logotipo que estava ok hoje, mas que tende a ficar um pouco defasado nos próximos anos, a gente aproveitou, não, então vamos modernizar esse logo, mas a gente pegou o elemento principal ali do logo antigo para manter ali esse link, sabe? Para que as pessoas consigam associar de forma rápida. Porque o que acontece, chefe? Você sabe que a gente tá ficando cada vez mais preguiçoso, né? Então, a gente tá assim, né, no celular ali rapidinho, e se você não associar que aquele conteúdo ali, né, é referente à marca que você gosta, meu, já foi. E daí, depois de um tempo, você vai falar, nossa, eu gostava daquela marca, onde é que ela foi parar? Sabe? Então, assim, não é interessante. Eu acho que tem que ser o mais cômodo possível para as pessoas. Porque, enfim, né, cada vez mais as gerações estão vindo aí, que elas são cada vez mais no prático, que é mais cômodo, então a gente precisa ter um certo cuidado, sabe, com essa questão aí. Eu não sei se eu sim, respondi. sim. E a gente vê, lógico, aí eu vou falar de empresas muito grandes, empresas que já estão no mercado há décadas, tá? Mas, por exemplo, aquelas marcas que viram referência do produto. Então, Maisena, mesmo, né? Maisena é uma marca, não é o produto. Só que a gente comumente fala Maisena. Chicletes, a mesma coisa, né? Eu acho que o caso mais comum é o chiclete, que na verdade é uma marca também, chicletes, cotonete, a mesma coisa. Então, é esse tipo de coisa que você está falando, esse tipo de associação que você está falando, né? Que é para a gente, lógico, como eu disse, eu estou falando de empresas muito grandes, mas você bate o olho e você já sabe o que que é. Às vezes você bate o olho em duas cores associadas, você já sabe que, Perfeito. né? O amarelo e o vermelho Exatamente. do McDonald's vai ser o amarelo e o vermelho lá do Mac. Enfim, a gente já sabe que Uhum. aquilo lá pertence àquela marca. Não que ela tenha dominado, mas fica fácil a identificação. Só que a gente vai trazer, tá, para o nosso público agora, tá, os empresários, microempresários, empreendedores, quem está querendo montar a sua empresa agora, algumas dicas para que a gente possa fazer isso. O que que você poderia sugerir de início? Eu estou montando a minha Uhum. empresa agora. O que que eu devo observar de início para que a minha logomarca atenda ao meu público? Então, primeiro você precisa entender o seu público e, assim, sabe, Chafi, a gente não faz uma revisão de logotipo sem fazer o posicionamento de marca antes. Porque senão é justamente essa questão que você falou, que de repente mudou a marca, mas mudou por quê? E se você não tiver uma conexão muito forte, muito clara com essa nova identidade da marca, cara, você tende a se frustrar. Então, o que que a gente vê? Que muitos que estão começando, eles acabam fazendo um logotipo ali com o sobrinho, com o primo, enfim, né? Né? Eu já fiz para o meu primo também, mas eu fiz com cuidadinho. Mas, enfim, né? A gente é, tende às vezes, menosprezar esse trabalho e não dá a devida atenção, e lá para frente acaba se arrependendo, porque, puxa vida, não é tão legal, eu acho que é um cavalo, mas de repente vamos fazer um elefante, né? Um unicórnio. Então você vai muito pelo seu fim e pelo seu gosto que você tem no momento, sabe? E Viu acaba uma mudando, referência ali. e acaba mudando constantemente, acaba não criando esse vínculo, né? Não criando essa Exata. identificação, que o principal é a questão da identificação de marca com o cliente, né? Perfeito. Uhum. Uhum. Até porque a gente quer fazer ele de forma estratégica. Só que não só estratégica para atingir o público final, mas para conectar com o empresário. Então, você estava falando até dos pequenos, dos grandes, o que acontece? Uma particularidade que a gente percebe nos pequenos é a presença muito forte dos valores dele dentro da empresa. Então, é isso a gente procura entender e a gente valoriza. É isso que é a unicidade, é isso que é rico, é isso que nos encanta em cada cliente. Porque cada um tem uma história.
Então, que veio herdada ou que, enfim, né, que veio da vida deles e que eles acabam moldando as empresas ali com certos valores que eles acreditam que vieram de uma vida inteira, sabe? Uhum. Então, a gente entende qual que é essa história e quem que é o público e a gente procura estabelecer uma conexão, que a gente chama de match, né? Deu Então, match. fazer. Uhum, exatamente, fazer o match entre a marca e o público-alvo. Então, depois que a gente define, faz a análise de mercado e a gente, né, tem um ok do cliente, né, falando que, não, é isso mesmo, é essa fatia que a gente está mirando, a gente dá uma stalkeada, a gente vai atrás de quem que é esse público-alvo para entender um pouco mais dos seus gostos. Então, a gente não adianta eu modernizar e fazer algo super colorido, como, por exemplo, o da Oi, né? Que até o logo tem, tem uma forma amorfa, né? Uhum. Então, que é tipo a ameba ali, né? Colorida, tal, em degradê, para um público que é de 50 a 60 anos. De Entendi. 40, às vezes. Então, não adianta modernizar por modernizar, mas tem que fazer sentido para o público-alvo da mesma forma que tem que fazer sentido para a empresa. Né? E Então, você deve ter passado também por algumas situações em que a empresa chama para você fazer esse trabalho, você faz e nada tá bom, porque ela quer continuar com o modelo antigo, de repente. Falou, olha, não, mas eu gostei, mas eu prefiro o antigo, então vamos manter o modelo antigo mesmo, obrigado, Rô, pelo seu trabalho, foi muito bem feito, mas eu quero... Aí vira uma resistência, assim, é meio que eu vou chamar alguém para fazer um trabalho só para eu falar que eu quero continuar com o meu modelo antigo, né? Porque alguém falou que precisava modernizar, mas eu não quero. Mas para provar que eu tentei, eu vou fazer isso. Existe esse tipo de situação também, provavelmente, né? Então, vou falar, chefe, que no nosso caso não aconteceu muito, sabe? Para falar a verdade, nunca aconteceu, porque a Que gente tem sorte a muito sua. cuidado. Pois é, né? Não vamos falar muito aqui. Então, Jafi, a gente tem tanto cuidado ali na parte, né, da análise do mercado, ali entender se está ok, ali eles concordam, se faz sentido, né? E então, assim, até as meninas da G, elas várias vezes demandavam assim, então a gente revisava até o ponto de ficar ok para Uhum. ambas as partes, né? Porque às vezes a gente também fica incomodado com algum ponto e a gente não deixa seguir para a próxima fase, sabe? Então, até a gente resolver esclarecer todas as dúvidas. Daí, ok, né? E daí, quando a gente vai para essa parte de posicionamento, daí a gente começa a pensar nesse conceito da marca, sabe? Então, e quando a gente apresenta, então, essa reformulação do logotipo, a gente explica o porquê de cada ponto. Então, por que que isso mudou, por que que não mudou, o que que mudou, por quê? Então, assim, se a ponta é reta, se a ponta é arredondada, se a fonte que foi usada, a cor, a forma, lembra o quê? Então, tudo isso é levado em consideração e a gente explica o porquê de cada ponto. Então, nunca aconteceu de um cliente E- falar assim que não, e- eu quero o antigo. Uhum. É Não, que engraçado bom. isso, né? Eu imaginei até que poderia ter acontecido, mas que bom que não aconteceu ainda esse tipo de situação, né? Porque a gente tem em alguns casos, evidentemente, né? Não em todos, mas a gente tem, às vezes, uma certa resistência, Uhum. principalmente em empresas mais antigas, empresas familiares, de algumas mudanças. Eu não estou falando de logomarca, não Perfeito. estou falando de nada disso, mas algumas mudanças internas, então existe uma certa resistência, tá? A gente também não passou por nada muito significativo, nada que a gente não conseguisse resolver, só que existe sim, em algumas Uhum. situações, uma resistência para conseguir mudar um setor, para conseguir mudar um processo, para conseguir colocar um processo em prática, né, para não virar aquela Uhum. síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim, e não vai mudar. Então, a gente tem, em algumas situações, isso, Uhum. mas a gente consegue também, de alguma maneira, fazer e mostrar, é isso que você falou, é muito importante, colocar os porquês. Por que que aqui está reto, por que que tem uma curva, por que que é essa cor, por que que é esse fundo, por que que tem esse contraste. Então, tudo isso é muito importante, mostrar os porquês
para que a gente consiga, né, mostrar os porquês, para que a gente consiga demonstrar qual que é o potencial resultado que vai ter com essa alteração, né? Sim, isso contribuiu bastante, mas enquanto você estava falando, eu pensei também em outro ponto, sabe, Chafi? Geralmente, quem procura a MIC é porque está insatisfeito com a sua comunicação. Então, geralmente, eles estão um pouco mais abertos, sabe? Eles chegaram, digamos assim, que teve um processo ali antes de chegar na MIC, até eles resolverem que, olha, realmente a gente precisa fazer alguma coisa porque não estamos sendo efetivos com a nossa comunicação. Então, pode ser que seja por isso que a gente não tenha encontrado até então nenhuma resistência muito grande, sabe? Não, legal, legal. Até porque, como você disse, né, ele já vai sabendo o que ele quer. Ou melhor, ele já vai sabendo o que ele quer, não o que ele quer. O que ele quer é o trabalho da MIC que vai ser feito, né, para entender e para descobrir aquilo tudo que a gente já falou antes. Rô, eu sei que o nosso tempo ele não vai durar muito, mas falando ainda em relação à resistência, até mesmo gerações, você tinha uma imagem para mostrar, né? Falando também das gerações, vamos colocar essa imagem aqui, então, para a gente dar sequência. Então, já estamos com a imagem na tela. Ah, legal. Chafi, eu gosto demais, a gente da MIC gosta demais desse assunto, sabe? E a gente leu, né? Esse é um infográfico, né? Um infográficozinho, né? Uma imagem que a gente retirou e adaptou, né, do jeito MIC, do livro Marketing 5.0, do Kotler. Então, é muito interessante porque ele fala sobre a diferença das gerações e ele fala que a gente vive um momento único no mundo, primeira vez que 5 gerações convivem simultaneamente. Então, a gente tem 5 públicos, dependendo da marca, né? Ela pode até acabar atendendo todos. E realmente, né, tem uma diferença aí, né, nas gerações. A parte ali a gente tem aqui o senhor, né, que é o baby boomer, eles vieram ali no pós-guerra, e o que acontece? Cada geração, ela é moldada de acordo com a história que está acontecendo. Então, com o ambiente que eles vivem, acaba moldando, né, algumas atitudes, a forma que eles decidem as coisas, né? Então, a gente tem o baby boomer, a geração X, que é a geração, né, que veio ali que a gente brinca que pegou a fila do leite, né, a fila da carne. Então, a gente fala até que no Brasil teve até um contexto um pouco diferente ali do americano, né? Então, que no americano eles falam que são filhos de pais separados, e no caso aqui, os filhos de pais separados, digamos que são da geração Y, porque a geração X ainda vivia aqui no Brasil um ambiente um pouco mais conservador e também não tinha. Aqui a gente vivia uma crise, e não igual nos Estados Unidos, que estava mais suave, né? Então, a gente tem aqui na geração X ainda um pouco conservadora, a geração Y que começa a se desgarrar, e é engraçado que eu tenho um primo que sempre falava para mim, ele é da geração X, ele falava, esse pessoal da geração Y, os millennials, eles não querem nada e eles não persistem, né? Então, imagina as gerações que estão vindo, né? A gente só começou, digamos assim. Mas eu acho legal porque a geração Y, ela está mostrando agora o seu valor ali no mercado de trabalho, porque é a geração que mais ocupa o mercado de trabalho atualmente, né? E em seguida da Z e da Alfa, aí, que tem também novas ideias e novos conceitos. E o que acontece, né? Com toda essa mudança aí de mentalidade, comportamento deles, acaba que as marcas também têm que se moldar, né, de acordo. Então, ele comenta aqui, né, que as marcas estabelecidas, elas atendem do baby boomer até a geração Y. E a geração Y está ali no meio, então ela gosta de marcas experimentais, né? Assim como a X também gosta um pouco, né? E a Z também gosta. Já as marcas envolventes, né? Elas têm tudo a ver com a geração Z, com a geração alfa, né? Que ainda a gente está começando a conhecer, né? E também pega a geração Y. E então, assim, o que eu quero dizer com isso, né?
que quando a gente fala assim, o posicionamento de marca, tal, nossa, é uma coisa legal, tal, vou mudar minha identidade visual. Não é só isso, assim, sabe? Então, você precisa ter qual que é o propósito da sua marca? Por que que a sua marca existe, sabe? E quando a gente pensa nisso, né? Ai, nossa, mas é muito romântico, tal. Isso, cara, comece a pensar na perpetuação da sua empresa, porque a geração Y, ela vem com esse senso de propósito já grande e que só aumenta com as outras gerações. Então, a geração Y é o tipo de consumidor que já né, já ocupa a maior parte do mercado, tá? A geração Y. Então, eles estão preocupados com qual que é o posicionamento socioambiental das empresas. E elas estão preocupadas em ter um match, né, de valores com as marcas. Uhum. Então, ao ponto de que a gente vai deixar de consumir, né? No caso, eu falo a gente, que eu sou da geração Y também, a gente deixa de consumir certas marcas porque a gente ouviu falar que pode ser que tenha um trabalho escravo, pode ser que tenha, que né, fez mal, teve algum impacto grave no meio ambiente, a gente boicota marcas assim. Uhum. Então assim, e ao mesmo tempo que a gente se conecta com marcas que tenham os mesmos valores que a gente. Então, né, se elas se conectam, quais são os seus valores? Quais são os valores da sua empresa, sabe? Isso é muito importante. Você rever, né, nesse posicionamento aí estratégico da marca, porque você precisa enfatizar isso na sua comunicação. Então, tornar a sua marca é uma marca estabelecida, né? Então você falou ali que às vezes os mais velhos são um pouco mais resistentes, né? Então ele pensa assim, minha marca já está bem estabelecida aqui no meu mercado, né? Mas e no que tange a experiência, né? No que tange, né? Né, ela se tornar envolvente e abraçar ali o público, o que você tem feito? Porque a gente vê até que essas marcas mais tradicionais, por exemplo, aqui de Curitiba, às vezes elas tendem a ser um pouco mais frias. Por quê? Eu sou tradicional, eu estou estabelecida, eu não preciso fazer mais nada. Mas agora quem está começando a consumir a sua marca já é de outra geração. Para E atender aí? outro público, para atingir outro público também, né? Porque a minha marca já está estabelecida, mas se eu não mudar isso, eu vou continuar com os mesmos clientes, né? Com o mesmo público, Uhum, e esse público, a tendência é que ele vá diminuindo, né? Então, perfeito. é extremamente importante e saudável para a empresa atingir outros públicos. Nesse caso aí, a Uhum, gente poderia falar, Rô, que a geração Y é o foco de qualquer empresa, porque ela transita por todos os tipos ali, desde as marcas estabelecidas até experimentais, até as envolventes. Ele é o cliente ideal, a gente pode falar nesse momento, porque, lógico, como eu falei, né, as uhum, gerações elas vão transitando, elas vão crescendo, né? uhum, E vão sumindo também do mercado. uhum, Nesse momento, a geração Y ela está nessa fase. Amanhã, uhum. a geração Z vai estar nessa fase porque vai ter outro tipo também de abordagem, né? Aqui a gente está falando de três, marcas estabelecidas, experimentais e envolventes. Daqui a um tempo a Exato. gente já vai ter um outro tipo ali também, né, de abordagem. De Então, consumidor, essa com certeza. transição e esse acompanhamento ele é essencial, né, para a equipe de vocês, né, para a equipe da MIC, evidentemente, para Uhum, conseguir levar isso até o cliente e mostrar essa importância para o cliente também. uhum. Não, essa imagem é bem Ai, interessante, que bem legal, legal. bem legal. Então, assim, sabe, Chafi, não que às vezes uma marca ela atende, o público-alvo dela são os baby boomers, né? Então a gente precisa ajustar, né, que a comunicação seja efetiva para esses baby boomers. Mas Uhum. você tem claro que o seu público-alvo é esse. Agora, se você pensa, né, eu estava pensando muito aqui nos restaurantes, sabe, Chafi? Então tem os restaurantes tradicionais, eu não sei se você já percebeu, como antes a gente ia em determinados restaurantes, eu não sei se você não é daqui de Curitiba, né? Não é, né? Não, Não, não sou, mas eu já moro não aqui é, há quase 15 anos. né?
Então, mas, enfim, né, você deve ter percebido aí nesses 15 anos que antes você ia em determinados restaurantes e depois começaram a surgir outros que te ofereciam uma experiência ali no ambiente bacana, que traziam o prato de uma forma diferente, que o atendimento era legal, era menos formal, às vezes, que você se sentia em casa, e você foi mudando o lugar onde você ia, né? Então, porque, né, essa questão da marca experimental, dela te envolver, enfim, né? Então, a gente precisa estar atento a essas mudanças mesmo, né? É, Do consumo não... em cima disso Uhum. que você comentou agora, de restaurantes, eu estava conversando com um amigo que comprou, na verdade, um barzinho aqui, já existia, um lugar que eu já frequentava, e a gente estava falando sobre isso. Eu falei, chopp gelado, cerveja gelada, isso tem em qualquer lugar, né? Qualquer estabelecimento vai ter. Uma comida legal, também, você pode ter aquele prato específico aqui no seu bar, mas outros vão ter outros pratos específicos. O diferencial vai ser o ambiente e o atendimento. É ali que você tem que ganhar o seu cliente, né? Porque as pessoas geralmente, né? Eu, por exemplo, e todos os amigos que frequentam lá também, e outros locais, não vão lá porque o chopp lá é mais gelado, é mais gostoso, Não, o mesmo chopp que tem lá a gente encontra em outros lugares, né? A Perfeito. comida, o hambúrguer que ele vende lá é excelente. Em outros lugares também tem um hambúrguer Uhum. excelente. Agora, o que Uhum. faz as pessoas irem até lá? É o ambiente e o atendimento. Então, esse é o ponto Perfeito. principal, que aí também vai em relação, já vai ao encontro do que a gente estava falando em relação às gerações, né? O que as gerações Exato. preferem? Né? Essa mudança, talvez a questão do atendimento não mude tanto, né, de uma geração para outra, mas a questão da mudança do local já afeta mais a geração, não é isso? Talvez os Uhum. baby boomers não aceitem muito bem que aquele restaurante tradicional, que sempre foi daquele jeito, mude de uma hora para outra, né? Então, de repente, essa Exato. percepção, ela também acompanhe as mudanças das gerações também. Com certeza. E achei interessante, Chafi, que você falou assim, não é o chopp ser mais gelado, não é a comida em si, né? Isso são atributos do produto, né? Se você for ver. E Sim, isso está mais relacionado realmente às gerações mais antigas, então, porque elas só precisavam comunicar o que é. Olha, eu vendo isso daqui, né? E ali as características e ponto. Só que hoje não é mais assim, né? exatamente, exatamente. Ô, Rô, olha só, o nosso tempo, infelizmente, voou, tá? Porque realmente é um papo que me interessa, você eu vejo que brilha os olhos de falar também sobre isso. É, Demais. o que você, eu sei que eu já fiz essa pergunta antes, mas em relação à dica para quem está começando agora, foi a pergunta que eu fiz Uhum. inicial, e a dica para quem quer fazer algo para a sua empresa, para quem quer mudar a percepção da sua empresa, além de Aham. contratar a Make Brand, evidentemente, para fazer esse trabalho, mas esses empresários, esses empreendedores têm que ficar de olho para fazer esse tipo de alteração, ou esse tipo de melhoria, digamos. Então, Chafi, né, resumindo ali um pouco, né, você precisa entender o seu público-alvo, mas não mais importante, mas igualmente importante, sem entender o porquê que você gerou esse negócio. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos clientes. Por que que esse negócio surgiu? Sabe? E por que que ele... foi por uma oportunidade, ok. E por que que você ainda mantém ele? Então, porque geralmente é aí que surge né, a essência da marca. Então, siga a sua essência. Eu acho que o que eu tenho para falar, né, para esses empresários é que vocês têm algo riquíssimo aí em suas mãos e que merece ser respeitado, merece ser explorado da melhor maneira, sabe? Se aproprie de toda a sua história, de toda a sua experiência, de todos os clientes que você já atendeu, pacientes, enfim, às vezes no caso de médicos até, né? Se aproprie de tudo isso, né? E saiba que isso tudo compõe a sua marca, né? Então, a sua marca, ela possui qualidades, possui características, ela possui uma personalidade, sabe? Então, é baseado em toda essa história, né? E como ela vai comunicar, porque a sua história, ela está entrelaçada
querendo ou não, com o seu público, porque você viveu todo esse tempo para atender ele, Claro, né? claro, muito, Então, muito legal, ah, muito legal. E para quem quiser uhum, entrar em contato com a Rô, para quem quiser entrar em contato com a Miki, fazer uma proposta, entender o trabalho, conhecer o trabalho, quais são os uhum. meios de comunicação da Miki Brand? Pode acessar o site micbrands.com.br, é Miki, M-I-K-I, né, brands de marca, né, B-R-A-N-D-S, e a gente também tem o Insta e o LinkedIn, né, e o Facebook, enfim, né, a gente posta bastante conteúdo bem bacana, sabe, é legal para quem quiser se atualizar um pouco mais, né, em relação a marcas, a negócios, estratégias, a gente posta bastante lá, tá Não, bom? A gente está legal, à disposição. muito legal. Queria te agradecer demais por ter batido esse papo aqui comigo, muito gostoso. Voou realmente o tempo aqui, a gente poderia ter, acho que, ficar mais uma meia hora, com certeza, falando sobre isso. Lembrar também que o conteúdo do Chá de Gestão, ele fica disponível através das redes sociais da Agência de Gestão, pelo YouTube também, e podcast também, que você acha pelo nome Chá de Gestão. E, como todos os vídeos, aquela velha frase, faça com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar. Rô, um grande beijo para você, obrigado por ter vindo aqui, e espero que você tenha gostado tanto quanto eu, e já está convidada para uma próxima também. Ai, demais, Chafi. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É ótimo poder compartilhar isso que tem aqui, que clama no meu coração, de verdade. Obrigada, viu? Legal, então. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.